No livro do João, o apóstolo, ele inicia falando de Jesus como a expressão criadora de Deus no início do mundo, no início da criação. E depois ele traz Jesus como Deus encarnado, que se fez carne, que se fez homem para habitar entre nós. E no versículo 10, no mesmo capítulo 1, versículo 10, 11 e 12 diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceram. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa. João fala que a palavra estava no mundo, mas o mundo rejeitou. O mundo não conheceu como palavra, o mundo não conheceu como Salvador. E ele continua, ele veio para o que era seu. Quem eram os seus? Eram os judeus, porque Jesus era judeu. Porque lá em Abraão, no início dos livros, em Gênesis, Deus fala para Abraão: Abraão, em ti será bendita todas as nações da terra. Através do povo judeu, o Senhor iria vir como um judeu, iria encarnar, se fazer homem, para abençoar, através do povo, abençoar todas as outras nações. Então João fala, Jesus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, como os rejeita até hoje. Se você for em Israel e perguntar quem é Jesus, eles vão dizer que foi um homem bom que passou na terra, que foi um profeta importante na sua época. Eles não reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Eles não reconhecem Jesus como o Messias. Eles esperam o Messias, mas não Jesus. Então João fala, ele veio para os judeus e os judeus não receberam, não o aceitaram. Mas aí ele fala uma palavra gloriosa. Mas a todos quantos o receberam, todos, não importa a sua situação, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua vida, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em outras traduções fala, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Existe dois tipos de filhos. Existe o filho por criação e existe o filho por adoção. João está falando sobre a adoção. Através de Cristo Jesus, fomos adotados por Deus. Fomos aceitos como filho, porque o pecado fere tanto a santidade de Deus, que o homem se afastou lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. Ele perdeu a sua filiação. Agora, toda a humanidade é criação de Deus, é criatura. Os animais, as plantas, o ser humano, porque foi Jesus que fez, né? Tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então todos somos filhos, sim, filhos por criação. É como chegar numa obra de Picasso, num quadro, e perguntar quem é o pai desse quadro, quem é o pai dessa obra de arte. As pessoas vão falar, é Picasso, né? O pai, porque fez, porque projetou. Mas João, ele apresenta Jesus como o elo que liga o homem e Deus. E ele fala, todos quantos o receberam, quantos creram no seu nome. Os judeus não creram. Os judeus rejeitaram, os judeus perseguiram a Jesus, os judeus mataram Jesus. Mas a todos quantos receberam, aceitaram a obra sacrificial de Cristo, aceitaram o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário, creram que Jesus é o Filho de Deus. Nós não estamos falando aqui de religião, estamos falando de Cristo. Estamos falando de Cristo. Todos quantos creram que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Salvador da sua vida, a esses deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus. E essa é uma palavra abençoadora, porque abrange a todos. João não distingue, não, só aqueles que fazem caridade, só aqueles que vão à missa todos os domingos, só aqueles que dão dízimos altos para os pastores ou os padres, só aqueles que acolhem os animais. Não, é a todos. E nós temos exemplo disso na cruz, quando aquele ladrão defendeu Jesus e falou para o seu amigo que também estava preso: não fale mal dele, porque nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem é justo, ele não fez mal nenhum para estar pregado no madeiro. E ele olhou para Jesus e falou: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus o acolheu como filho. Jesus o adotou através do seu sacrifício e disse: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele era um ladrão, ele era um malfeitor, ele era um marginal, estava à margem da lei, da sociedade. Mas quando ele reconheceu que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, porque ele fala: lembra de mim quando entrares no paraíso. Então todo o pecado que aquele homem cometeu foi perdoado. E ali diante de Deus ele foi aceito como filho, através de Jesus. E essa palavra que Deus tem para os nossos corações neste dia. Graça e paz para todos.